Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar também sobre por que razão tem algumas mudanças, algumas transformações que são tão desafiadoras para a gente alcançar na nossa vida. Essa live vai especialmente para você que está comprometido com o seu processo de autoconhecimento, para você que está comprometido com o seu processo de transformação. Existe sim algumas questões que a gente trabalha na nossa vida que elas tendem a ter mais coisas envolvidas, tem níveis de profundidade diferentes de uma coisa para outra. Quando você adentra no universo do autoconhecimento e começa a se trabalhar, entender que na verdade, tudo que a gente faz é uma desconstrução, né? Nós, durante a nossa vida, a nossa jornada, até o momento que a gente cai no universo do autoconhecimento, a gente está utilizando, construindo máscaras sociais, né? A minha versão no trabalho, a versão de quem eu sou diante de um eventual parceiro, a versão de quem eu sou em relação ao meu corpo, em relação à minha vida, áreas da nossa vida. Imagina a sua vida, né, como uma grande pizza e cada fatia de pizza é uma área específica. E nós criamos, né, figuras, máscaras, rótulos para quem nós somos em cada área da nossa vida, em cada aspecto da nossa vida. E quando a gente adentra no universo do autoconhecimento e a gente inicia um processo de cura, a gente inicia automaticamente a desconstrução, a dissolução dessas máscaras que a gente criou para se proteger, ou para ser aceito, ou para pertencer. Gente, é muito importante a gente ter paciência no nosso processo. Muitas pessoas, quando aprendem uma ferramenta, aprendem uma técnica, elas se sentem extremamente impactadas, porque realmente hoje nós temos muitas técnicas, muitas ferramentas de cura que são rápidas, que são efetivas, que podem de fato nos ajudar. Eu acredito, na verdade eu tenho certeza que nós estamos passando por um processo de transformação planetária e hoje a gente recebe muitos novos conhecimentos que vão nos ajudar, que nos impulsionam. Hoje a gente tem inúmeras formas de curar o nosso interior, de curar as nossas sombras para que a gente tenha uma vida mais feliz, para que a gente possa fluir pela vida. Porque tudo, gente, é fluxo. A saúde, a paz, a prosperidade, o sucesso, tudo são fluxos. E se você não está alinhado com esse fluxo, se você colocou bloqueios nesse fluxo energético, ele não vem para a sua vida. Mas a qualquer momento você pode simplesmente decidir, tomar uma decisão consciente no sentido de se alinhar novamente com esse fluxo. Quando a gente inicia esse processo, né? E aqui eu considero que eu estou falando com co-criadores conscientes da realidade, com pessoas que estão comprometidas com seus processos de transformação, de mudança. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de limpeza, né? Que é essa desconstrução, na verdade é uma limpeza. Limpeza de quê, Rinaldi? Das memórias, dos traumas, das situações negativas que nós passamos no decorrer da nossa vida, que embora a gente acredite que já fazem parte do nosso passado, elas ainda estão aí dentro, ainda estão aqui dentro. Todas as vezes que a gente vivencia uma situação negativa, seja um leve transtorno, alguém que te fecha no trânsito, até um grande colapso na sua vida, uma grande ruptura, isso ocasiona uma avalanche emocional negativa, uma avalanche hormonal negativa, uma avalanche de sensações negativas que a gente acha, né, o correto, o normal seria essas energias se dissolverem com o tempo e sumirem, mas na verdade elas ficam presas no nosso interior, bloqueadas no nosso interior, bloqueando, gerando obstáculos no decorrer da nossa vida. Eu já tive várias oportunidades aqui de citar para vocês, né, de fazer sessões individuais onde a gente vê claramente que a dificuldade que alguém vivencia hoje na vida, né? A dificuldade seja em termos profissionais, seja em qualquer área. A dificuldade que é vivenciada hoje é simplesmente um resultado de algo mais profundo, de algo que foi vivenciado em um determinado momento da vida e a pessoa carrega com ela aquilo até hoje. São aprendizados que a gente entendeu, né, em um determinado momento da nossa vida e a gente internalizou. O nosso subconsciente cria uma cápsula de proteção para internalizar a dor.
para que a gente não tenha acesso o tempo todo a situações dolorosas. Mas não é porque a gente não quer olhar para isso, não é porque isso está no passado que não está hoje influenciando negativamente a sua vida. Então, para que você possa resolver determinados pontos na sua vida de uma maneira definitiva, você tem que aprofundar mais. Tem pessoas, por exemplo, eu conheço várias pessoas que têm uma relação com o corpo extremamente conturbada. Eu fui essa pessoa por muito tempo. Tem uma relação com o corpo extremamente conturbada e tenta de tudo, faz de tudo e não consegue resolver e não consegue, de fato, liberar, né, essa parte, trazer esse fluxo de paz para dentro de si. Então, enquanto você não consegue estar em paz com determinada situação na sua vida, enquanto você não consegue um determinado resultado na sua vida, é importante aprofundar mais. Aprofundar mais no seu interior, para liberar, limpar as emoções que são determinantes, que influenciam, que constroem esse resultado, as emoções, as crenças limitantes, as memórias negativas que ficaram bloqueadas, que determinaram hoje quem você é, embora você não tenha consciência desse elo de ligação, embora você não consiga enxergar com clareza onde uma coisa se mistura com a outra, onde uma coisa influencia a outra, mas o fato é que tudo de negativo que você passou na sua vida pode ter gerado sensações, bloqueios, crenças, emoções negativas, sentimentos negativos, e isso está hoje no comando da sua vida. Imagine a sua vida como? Imagina só a seguinte metáfora: um indiano em cima de um elefante enorme, um indiano magrinho em cima de um elefante. O seu subconsciente, imagine que é esse elefante, e a sua mente consciente é esse indiano magrinho tentando controlar o elefante. Você pode até controlar a direção para onde vai o elefante, você pode até tentar controlar alguma coisa, mas se o elefante estiver com fome e vê uma moita de comida, gente, não há nada no mundo que o indiano magrinho possa fazer. Isso é o poder das nossas crenças. O elefante branco, que é o seu subconsciente, simplesmente vai para onde ele quiser, porque é uma parte muito mais poderosa de quem você é e muito maior. Tudo que a gente sabe sobre a nossa própria vida, sobre o nosso próprio processo de funcionamento, sobre as nossas crenças, todo o conhecimento que a gente sabe a respeito de nós mesmos está somente 5% no nível consciente. Isso quem está dizendo não é Renale, são os estudiosos, os cientistas dizem isso. Somente 5% daquilo que eu sei do meu próprio funcionamento está no nível do consciente. Ou seja, as minhas decisões, as minhas ações, a minha vida é determinada pela parte mais profunda, por uma parte que hoje eu não tenho acesso. Eu vivencio a dor, eu vivencio a negatividade, ela internaliza em mim e a partir desse momento influencia tudo que eu sou, tudo que eu posso me tornar, todo o resultado que eu tenho. Então, se você vivencia ou se você vivenciou no seu histórico de vida muitas situações, por exemplo, de rejeição, de sofrimento, de limitação, e eu digo isso independente, gente, da família que a gente teve, né? Porque muitos dos nossos bloqueios, eles aconteceram de fato na nossa infância, até os 7 anos de idade. Quem é Theta Healer sabe disso, né? A gente tem 4 níveis de crença. O primeiro nível, o nível primário ou central, é aquele nível de crença em que nós aprendemos da hora que a gente nasceu, do momento do nosso nascimento até os dias atuais, mas mais precisamente dos 0 aos 7 anos de idade. Por quê? Porque nessa época da sua vida, especificamente nessa época, a sua mente está o tempo todo na frequência teta. E na frequência teta nós somos extremamente sugestionáveis. Tudo que a gente vive na nossa realidade, em torno de nós, da gente, né, entra automaticamente na nossa mente subconsciente. É como se ela ultrapassasse as barreiras da mente consciente e fosse instalada, programada na nossa mente, na nossa vida. É por isso que a gente tem resultados hoje que são exatamente semelhantes aos dos nossos pais. Você tem comportamentos exatamente iguais à sua mãe ou seu pai, ou comportamentos que você criticou durante muito tempo da sua vida, você faz exatamente igual. E é possível também que a gente reproduza resultados em termos de
resultados financeiros, resultados em termos de relacionamento. É possível que a gente reproduza exatamente igual aos nossos pais. Por que isso acontece, né? Se você viu determinados comportamentos e você julgou isso como algo errado, você julgou por muito tempo coisas, isso que você viu à sua volta como coisas erradas, por que você vivencia exatamente o mesmo? Olha para a sua vida financeira. Perceba onde estão os pontos em comum da vida financeira dos seus pais, do seu pai ou da sua mãe. Ou olha para a sua vida amorosa e perceba onde está o ponto em comum exatamente do relacionamento que você viu e testemunhou que os seus pais tinham. É possível que hoje você esteja inconscientemente reproduzindo a mesma coisa. E é muito curioso, né? Porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo eu achava muito curioso quando alguém olhava em mim uma característica que na verdade era da minha mãe ou era do meu pai. E eu não consigo enxergar isso porque nós estamos vivendo a nossa vida muito no piloto automático, né? E muitas vezes a gente está procurando se anestesiar o tempo todo, procurando alívios emocionais, alívios nas coisas à nossa volta, na realidade à nossa volta, justamente para que a gente não olhe, não acesse as nossas dores interiores. Então é muito curioso quando alguém enxerga em você uma característica da qual você critica nos seus pais. Mas por que isso acontece? Porque naquele momento, enquanto você era criança, até mais ou menos os 7 anos de idade, você está absorvendo tudo. Tudo que acontece à sua volta, você absorve na sua mente. E aí você vai reproduzir aquele comportamento, aí você vai reproduzir exatamente aquela realidade. Mesmo que você não concorde, mesmo que seja algo que você até nem queira na sua vida, mas naquele momento a sua mente subconsciente estava captando tudo como se fosse algo verdadeiro, né? Nós, enquanto crianças, a gente não tem um senso crítico. E crianças têm tendência também a serem muito egocêntricas. Elas olham para as situações conflituosas e elas acreditam que tem algo a ver com elas. A culpa deve ser minha. Eu devo ser responsável por isso de alguma forma. Se meu pai me bate, eu que estou errado, eu que mereci, eu que não sou bom o suficiente, eu que não sou nada, eu que não vou ser ninguém. Então a gente internaliza esses julgamentos, internaliza esses pensamentos e acaba manifestando na nossa vida exatamente aquilo que a gente aprendeu há tantos anos atrás. E muitas vezes a gente nem tem acesso. Então, qualquer coisa na sua vida que ainda não esteja funcionando, qualquer coisa que você ainda não chegou no resultado que você deseja, espera e quer construir, falta ainda profundidade. Você precisa aprofundar mais. No Theta Healing a gente tem a ferramenta do Digging, que é isso que eu vou fazer agora, inclusive, com alguns de vocês. A gente tem essa ferramenta onde a gente aprofunda na mente subconsciente. Mas é muito importante, gente, a gente ter muita consciência em relação a esse processo de limpeza, porque quando a gente inicia, né, uma ferramenta, uma técnica e começa a limpar o nosso interior dessas memórias, dessas lembranças, dessas crenças negativas, a gente primeiro faz um faxinão, né, retira aquilo que estamos mais conscientes. Muitas pessoas já têm até consciência, olha, o meu relacionamento com minha mãe foi sempre muito conflituoso, então eu sei que aí estão as raízes de muitos dos problemas que eu vivencio hoje. Todo mundo já tem meio que em mente onde pode estar a causa primária de muitos dos conflitos que são vivenciados agora, né? De limitações que são vivenciadas hoje na sua vida. Muitas pessoas já têm um histórico de relacionamentos conflituosos com um dos pais, ou situações traumáticas na infância, na adolescência, enfim, todo mundo já sabe, mais ou menos imagina. Só que aquilo que você sabe no nível consciente, ainda assim, é um nível muito superficial. Ainda assim, enquanto você não aprofundar, não continuar o seu processo, esse resultado que você tanto quer na sua vida, ele não vai acontecer. Porque a nossa vida é determinada pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita. E muitas dessas crenças foram programadas quando você não tinha muito senso crítico, quando você não tinha muito subsídio para realmente chegar a alguma conclusão lógica, que faça sentido. Então, hoje a gente encontra muitas pessoas que têm crenças do tipo, eu não mereço amor, eu não sou nada, eu nunca vou ser ninguém. Por quê? Porque são coisas que ouviram na infância. Se você continuar desse jeito, você nunca vai ser ninguém.
ninguém na vida, né? Como era que seu pai te tratava? Como é que você, como pai, como mãe, trata seus filhos, né? Como foi o tratamento que a gente recebeu? Isso não é uma questão da gente entrar na culpa, tá, gente? Nem apontar o dedo para que você foi o responsável pela minha infelicidade. Não se trata disso. Até porque os nossos pais tinham um nível de consciência que hoje não tem como. Hoje a gente tem acesso a muito conhecimento. A gente tem acesso a esse conhecimento. Eu me sinto uma pessoa super privilegiada por estar vivendo nesse espaço-tempo e poder ter acesso a esse conhecimento. Mas vejam, antes as pessoas passavam uma vida inteira para aprender determinados aprendizados, para associar, trazer para a sua vida determinadas virtudes, e hoje, às vezes, em um vídeo, a gente aprende algo que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida. Hoje, esse processo é muito rápido para quem quer vivê-lo, né? Para quem se abre para isso. Mas os nossos pais não tinham acesso a isso. A nossa vida inteira a gente não teve acesso a isso. Então não se trata de culpar, se trata de olhar para o outro com olhos de compaixão, com os olhos de cada pessoa está fazendo o melhor que pode, com a consciência que tem, e nós também. No nosso passado, nesses bloqueios que a gente vivenciou em alguma época da nossa vida, nós estávamos fazendo o melhor possível com a consciência que nós temos. Então não se trata da gente entrar na culpa, se trata da gente analisar, se trata da gente observar e entender para que a gente possa liberar e assim fluir para a vida, fluir para os resultados que a gente quer e deseja. Então, a minha mensagem hoje aqui para você é exatamente essa. Se você ainda não tem o resultado que você quer, é porque existem bloqueios. Bloqueios que provavelmente você não está vendo, né, hoje. Você não consegue entender com clareza, entender com a sua mente racional, consciente, mas eles estão aí. Por que eu sei disso? Porque se eles não estivessem aí, você já teria o resultado que você quer. Você já teria construído a realidade que você deseja. Se você ainda não tem, você tem que aprofundar mais. Você tem que olhar para dentro novamente e novamente e novamente, até que você consiga liberar os bloqueios que te impedem de ter esse resultado. Não existe, na espiritualidade, gente, não existe o jeitinho brasileiro. Não existe você encurtar o caminho, atalhos, não procure atalhos. Porque uma vez, é óbvio que eu acredito no poder das ferramentas de cura, né? Nas ferramentas de autoconhecimento, das ferramentas de cura. Sem elas, eu acho que é praticamente impossível a gente conseguir, de fato, aprofundar nesses níveis que a gente precisa para remover os bloqueios que nos prendem. Eu acredito que é praticamente impossível, mas no momento em que você acessa uma ferramenta, aprende um determinado conhecimento, que pode ser o Theta Healing, que pode ser qualquer outra técnica, mas no momento que você começa a aplicar uma ferramenta, aí você precisa ter paciência e persistência, para que você possa limpar tudo aquilo que você precisa limpar. Gente, muitas pessoas pensam que é só você fazer um curso, né, e você já alcança a iluminação. Isso não é verdade. Eu particularmente já fiz muitos cursos, continuo a fazer cursos. Eu sou uma estudante inveterada, adoro aprender coisas novas, adoro me aplicar, adoro me curar. Então eu continuo o meu processo e quanto mais eu limpo, e quanto mais eu aprofundo, e quanto mais eu estudo, mais eu entendo que o nosso universo, ele é muito amplo, o nosso universo interno. Então há muito conhecimento, há muita coisa ainda para ser feita, há muita limpeza a ser feita. Mas o quanto antes a gente começa esse processo, o quanto antes a gente pode viver uma vida feliz. E você não precisa necessariamente liberar, né? A Flávia está dizendo, são tantos bloqueios, mas você não precisa liberar todos os seus bloqueios para você ter uma vida feliz. Não é necessário. A felicidade é uma construção que vai acontecendo naturalmente na medida que você vai se limpando, na medida que você vai liberando as suas memórias negativas, as memórias de dor, as situações bloqueadoras,
limitadoras, as emoções, as suas crenças negativas. É algo que vai acontecendo. Gente, eu nem sei, né? Eu não tenho esse conhecimento, para falar a verdade, se é possível nessa vida a gente sair daqui direto para um processo ascensional, né? De iluminação espiritual. Eu não sei se isso é possível. Só que eu vou partir dessa vida comprometida com o meu processo. Eu faço parte do grupo de pessoas que sim querem mais da vida, sim querem alcançar, eu quero alcançar o próximo nível espiritual, o próximo nível de felicidade na vida. Para mim, eu acredito que a felicidade é ilimitada, não há níveis de limites que a gente pode alcançar. A gente pode sempre construir mais felicidade, mais paz, mais abundância, mais prosperidade, mais saúde, sempre níveis ilimitados de bem-estar. É nisso que eu acredito, e eu tenho a consciência que para a gente ir para o próximo nível, não é fora, é dentro, gente. Primeiro dentro, depois fora. A Jéssica está dizendo, dificilmente, não sei, na verdade, eu não sei se é possível nessa vida a gente alcançar essa iluminação. Só que uma hora a gente vai ter que começar esse processo, né? Uma hora a gente vai começar. E se for, se não for, eu só vou saber caminhando. O fato é que desde que eu entrei no autoconhecimento, com esse comprometimento, com esse nível de comprometimento, quem é meu aluno, quem é meu cliente aí sabe disso. Faz bastante tempo que eu tô comprometida com o meu processo, né? E vez ou outra eu começo a fazer novamente o processo de limpeza, e isso é realmente muito bom, porque a gente sente que nossa vida dá saltos quânticos, né? Salto no nível financeiro, de saúde, de bem-estar. Quando a gente, com comprometimento, com dedicação, a gente inicia esse processo. Então, vale muito a pena você iniciar o quanto antes. Vale muito a pena, porque independente de você se iluminar, independente da sua ascensão, né? Nós somos seres espirituais, estamos aqui numa jornada terrena, mas nós somos seres espirituais, nós somos seres divinos, né? Feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, todo o potencial de cura e criação está dentro de nós, desde que a gente queira acessar isso, desde que a gente se comprometa com esse processo. Então, quanto antes a gente começar a nossa jornada, muito mais rápido a gente vai construir uma vida realmente feliz, porque eu acredito nisso, gente. Desde que eu comecei o meu processo, a minha vida tem mudado, tem se transformado de uma maneira tão grandiosa, né? Desde que o Theta Healing entrou na minha vida há somente 2 anos e alguns meses. E dentre esse período, né, de 2 anos pra cá, minha vida mudou grandiosamente. Hoje eu vivencio coisas que eu nem sabia que seriam possíveis de uma maneira tão rápida. E hoje eu tenho certeza e a segurança para te dizer, olha, sonhar é muito bom, mas realizar os seus sonhos é algo muito grandioso na sua vida, na nossa vida. Vale a pena cada minuto de energia investido, de dinheiro investido, de tempo investido, vale a pena. Você está aqui para ser divino, para ser grandioso, para se expandir. Quando a gente inicia esse processo, gente, a gente não é capaz de imaginar como a vida é generosa para as pessoas que têm a coragem de buscar e construir a sua própria felicidade. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui para você. Se você ainda não encontrou o resultado que você quer, se você ainda não alcançou esse resultado, não para o seu processo de limpeza. Continua. Falta aprofundar mais, falta encontrar camadas aí que você ainda não acessou, falta você limpar mais. Mas uma vez que você limpa, vem. O resultado acontece até de maneira natural. Ok, meus queridos? E se você já alcançou determinados resultados, mas ainda não é aquele resultado que você quer e sonha, continua no seu processo. Continua no seu processo, porque certamente esse processo vai te levar muito além do que hoje você consegue imaginar.